A Bíblia fala de duas pessoas que já foram arrebatadas. Dois homens de Deus que nunca conheceram a morte, pois foram tirados vivos deste mundo. O primeiro viveu num período muito remoto da história da humanidade, enquanto o segundo viveu na época da monarquia em Israel. Esses homens foram Enoque e o profeta Elias. Enoque e Elias pertenceram a contextos completamente diferentes, experimentaram situações totalmente distintas, mas no final se encontraram no mesmo lugar e nas mesmas condições. Eles passaram por esta vida sem nunca terem morrido. Mas como isso pode ter sido possível? Por que Enoque e Elias foram arrebatados? Qual era o segredo deles? Será que eles descobriram coisas que outras pessoas jamais souberam? Como eles escaparam da sentença que recai sobre todas as pessoas deste mundo? Havia algo especial neles? Ou então o fato de eles terem sido arrebatados não contradiz a própria Bíblia? De fato, são muitas as perguntas que envolvem esses dois homens. E neste vídeo você vai saber o que a Bíblia diz sobre o arrebatamento de Enoque e Elias. Desde que o mundo foi criado, Enoque e Elias foram os únicos que escaparam da morte porque foram arrebatados por Deus. E algumas pessoas pensam que Moisés também passou por essa mesma experiência. No entanto, isto não é verdade. Moisés morreu como qualquer outra pessoa. Somente seu corpo é que foi sepultado de forma miraculosa, conforme fica claro em Deuteronômio capítulo 34 e versículo 6. A Bíblia também fala de pessoas que foram arrebatadas em espírito, como o apóstolo Paulo e o apóstolo João. Mas esse tipo de arrebatamento, obviamente, é diferente dos arrebatamentos experimentados por Enoque e Elias. Paulo e João, por exemplo, apesar da experiência extraordinária a qual foram submetidos, depois seguiram suas vidas normalmente, até que finalmente morreram. Mas com Enoque e Elias foi diferente. Começando por Enoque, o livro de Gênesis menciona brevemente sua história. Ele era um homem temente a Deus e tinha uma vida completamente diferente da grande maioria de sua geração. Enoque viveu no período anterior ao dilúvio, e curiosamente ele foi o pai de Matusalém, o homem que, de acordo com a Bíblia, foi a pessoa que mais viveu neste mundo. Como Matusalém foi o pai de Lameque da linhagem de Sete, então Enoque foi o avô de Noé. Mas a Bíblia não fornece nenhum detalhe sobre como Enoque foi arrebatado vivo ao céu. O escritor de Gênesis apenas informa que Enoque andou com Deus e não foi mais visto, pois o Senhor o tomou para si. Enoque tinha 365 anos quando foi arrebatado. Os estudiosos discutem se esse número deve ser interpretado de forma literal ou simbólica, mas este já é um assunto para outro vídeo. Por outro lado, o arrebatamento de Elias já é citado com maiores detalhes na Bíblia. O profeta Elias exerceu um importante ministério no século 9 a.C. Ele profetizou durante um período em que Israel havia se contaminado com a idolatria. Jezabel, a esposa perversa do rei Acabe, patrocinava a adoração pagã entre os israelitas e se empenhava em destruir a adoração ao Deus de Israel. E foi nesse contexto que Elias fez grande oposição como profeta do Senhor. E num determinado ponto de sua vida, ele ficou tão ofendido com a falta de zelo pelo nome de Deus em Israel que ele acabou pedindo a própria morte. Mas Deus tinha um plano que Elias jamais poderia imaginar. Sim, o homem que orou a Deus pedindo para morrer foi arrebatado vivo ao céu sem conhecer a morte. A Bíblia diz que, após atravessar milagrosamente o rio Jordão juntamente com Eliseu, Elias foi arrebatado ao céu num redemoinho, aparentemente escoltado por uma carruagem de fogo. Mas diante desses relatos, o que será que aconteceu com esses dois homens? Bom, a Bíblia não fala muito sobre o que aconteceu com quem foi arrebatado, no caso Enoque e Elias. Tudo o que sabemos é que eles foram estar com Deus. Enoque é citado como um grande exemplo na galeria dos heróis da fé.
O escritor de Hebreus diz que foi pela fé que Enoque acabou sendo arrebatado. Já o profeta Elias apareceu uma vez mais na história bíblica no importante evento da transfiguração de Jesus. Juntamente com Moisés, Elias, representando a escola profética de Israel, conversou com o Senhor Jesus acerca de sua obra de redenção. Mas a grande pergunta aqui é: por que Enoque e Elias foram arrebatados se todos têm de morrer? Algumas pessoas pensam que o fato de Enoque e Elias terem sido arrebatados vivos causa algumas contradições bíblicas. De fato, a morte é uma ordenança de Deus por causa do pecado, e depois da queda, todos foram contaminados pelo pecado, pois Adão era o representante da humanidade. Por isto, o apóstolo Paulo escreveu que todos morrem em Adão. E da mesma forma, o escritor de Hebreus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da morte segue-se o juízo. Então, isso significa que a morte física é uma sentença inevitável a todos os homens. E é claro que a morte, em consequência do pecado, abrange não apenas a morte física, mas também a morte espiritual e eterna. E há também pessoas que alegam que os arrebatamentos de Enoque e Elias são apenas metáforas ou eufemismos a respeito da morte desses dois homens justos. Afinal, o próprio Jesus falou que ninguém havia subido ao céu senão o Filho do Homem que desceu do céu. E depois, Paulo também escreveu que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Mas quando esses versículos são interpretados corretamente à luz do seu contexto, fica muito claro que eles não são nenhum problema para a verdade bíblica de que Enoque e Elias foram arrebatados. Por exemplo, ao falar que ninguém havia subido ao céu, Jesus não estava dizendo que Enoque e Elias nunca foram arrebatados, mas estava falando de sua posição singular e inigualável no âmbito da obra da redenção, uma posição que mestre algum em Israel jamais havia experimentado. Paulo, por sua vez, ao falar que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, ele se refere à natureza caída pecaminosa do homem, ou seja, em nenhum momento ele foi contra a possibilidade de alguém ser arrebatado vivo, e a prova disso é que logo no versículo seguinte, Paulo ensina que nem todos morrerão, mas muitos estarão vivos quando Cristo voltar e serão transformados para não estarem mais sujeitos a uma natureza caída, ainda que sem terem de passar pela morte. Além disso, considerando como exemplo o caso de Enoque, o escritor de Hebreus no Novo Testamento interpretou o que aconteceu com ele como tendo sido literalmente um arrebatamento. Ou seja, para o escritor bíblico da carta aos Hebreus, Deus arrebatou Enoque e ele escapou da morte, de modo que nunca mais foi visto. Então, à luz dessa verdade bíblica, por que será que Enoque e Elias foram arrebatados por Deus sem terem de passar pela morte? A resposta desta pergunta apela para a soberania de Deus. Antes, é preciso entender que Enoque e Elias não foram arrebatados porque eram imaculados. Eles não foram arrebatados porque eram seres místicos ou porque supostamente possuíam um tipo de conhecimento secreto que nenhum outro ser humano jamais possuiu. De fato, Enoque e Elias eram homens justos e tementes a Deus, mas não por causa de seus méritos próprios, e sim pelos méritos de Cristo. Se esses dois homens foram alvos do favor divino a ponto de serem arrebatados deste mundo, isso foi graça, simplesmente graça da parte de Deus. A Bíblia explica isto na importante doutrina da justificação pela fé. Portanto, apenas podemos dizer que Enoque e Elias foram arrebatados vivos porque Deus achou por bem, de acordo com sua livre e soberana vontade, proceder dessa forma para com eles. Deus é Deus, e Ele faz o que quer, sem ter de se justificar a ninguém. O mesmo Deus que colocou a morte como regra a todos os homens por causa do pecado, é o mesmo Deus que pode também suspender essa regra quando bem entender. Além disso, os arrebatamentos de Enoque e Elias cumprem o propósito de apontar para a realidade do arrebatamento futuro que se dará por ocasião da segunda vinda de Cristo.
A Bíblia diz que os redimidos que estiverem vivos nesse momento terão seus corpos transformados e não passarão pela morte. Ou seja, Enoque e Elias não serão sozinhos as únicas exceções à regra. Ainda haverá uma multidão de salvos que passarão pela mesma experiência que eles passaram. Em outras palavras, o que aconteceu com Enoque e Elias tipifica o que acontecerá com todos aqueles que serão arrebatados quando Cristo voltar a este mundo. Agora eu quero saber o que você pensa sobre este assunto. Escreva nos comentários o que você pensa sobre o arrebatamento de Enoque e Elias na Bíblia. E se desejar se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, estude Teologia conosco totalmente online. Saiba como na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado.